Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clica no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário, a participação de vocês é muito importante. O vídeo de hoje, gente, eu queria até agradecer lá, eu nem pedi a ele, mas sei que ele não vai se importar, o canal do Ale, canal Terra Plana Evidência, que colocou um vídeo que eu achei muito interessante. Eu peço que vocês assistam até o final, porque a discussão hoje aqui será de honestidade intelectual. Você vai ver duas pessoas, tá? A fala de duas pessoas, uma bem famosa, né? E outra não é famosa, assim, no sentido de, do público, né, em geral, mas você vai ver a diferença de honestidade intelectual. Você sabe que muitas pessoas defendem, né? A discussão aqui não é se a Terra é plana, se a Terra é um globo. Eu não quero nem discutir isso aqui nesse momento. Eu quero discutir uma simples questão: honestidade. Durante muito tempo, falava-se que o experimento do Eratóstenes teria provado que a Terra é um globo, ok? E muita gente sai na mídia, né? E você tem várias pessoas discutindo isso, né? E colocando o experimento do Eratóstenes lá. Para quem não sabe muito bem, eu vou explicar aqui. O experimento do Eratóstenes foi lá antes de Cristo, né? Lá em Alexandria, existia um poço em Cirene. Ele sabia que no solstício, naquele poço não tinha sol, o sol ficava exatamente, né? O zênite do sol ficava exatamente naquele poço. E ele fez um experimento, mandou uma pessoa medir. Lá naquela época eles mediam no passo a distância entre as duas cidades, Alexandria e Cirene, e lá no Egito, e ele fez um experimento usando trigonometria, uma regra de 3, ele fincou uma vareta lá, e como os raios do Sol incidiam, a partir dali, usando trigonometria, fazendo uma regra de 3, ele teria calculado ali o raio da Terra, ok? E com isso, muita gente até hoje defende que ele teria provado o globo com isso. E você vai ver duas falas aí, tá? A diferença de honestidade, você vai sentir, né, em uma fala e na outra, tá? Uma fala é do Carl Sagan, ok? Vocês vão ver o Carl Sagan falando sobre esse experimento. E vocês vão ver a fala de um professor da USP. E você vai ver a diferença quando a pessoa é honesta e quando ela não é honesta, ok? Então vamos lá. Muitos terraplanistas chegaram e duvidaram. Tudo começou com terraplanistas, tá? Os imbecis, os loucos, né? Os idiotas, né? Que estão aí na era medieval, eles acreditam lá num experimento do Eratóstenes, ok? De antes de Cristo, e com isso eles defendem que a Terra é um globo, e os terraplanistas que são medievais, né, em pleno século XXI, mas foi graças aos terraplanistas que, nessa questão em si, chegou-se à conclusão que o experimento de Eratóstenes não prova que a Terra é um globo. E essa é a discussão que a gente vai ter aqui sobre essa honestidade intelectual. Vamos agora, eu vou mostrar para vocês a fala do Carl Sagan, tá? Famoso astrofísico aí, que realizava lá a série Cosmos, né? Inclusive lá eu já mostrei aqui ele dizendo como a mitologia hindu foi importante para a formulação do sistema científico atual, né? Então vamos lá, vamos para a fala do Carl Sagan sobre o experimento do Eratóstenes. Vamos lá. Iam aqui em Ciene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. A sombra em Ciene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Ciene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? Vocês ouviram, né? O Carl Sagan também afirmando ali que isso provava, que o experimento do Eratóstenes provava que a Terra era um globo, né? O que o Carl Sagan não informou para as pessoas é que o Eratóstenes, ele pegou um livro do Aristarco, né? E o Aristarco calculou ali o Sol a 4 milhões de quilômetros de distância da Terra. Com isso, os raios incidindo paralelamente na Terra, teria que acontecer isso. Com isso, a Terra realmente seria uma esfera, né? O que o Carl Sagan não explicou para vocês é que ele conhecia qual para quem defendia que a Terra era plana, ele conhecia qual é o modelo, né? É de uma Terra plana, grande, um Sol menor e mais próximo. Então, se fosse assim, se a Terra for plana, o Sol for menor, mais próximo, e os raios não incidam paralelamente conforme, né? Que tenha
que tem uma incisão na diagonal ali e tudo mais, né? Vamos lá, vamos ver agora um professor da USP, tá? Vamos perceber a diferença de honestidade intelectual. Eu não estou dizendo aqui, gente, que esse professor é terraplanista, eu não estou falando nada disso aqui, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é que para esse experimento exclusivo, o professor da USP mostra que esse experimento de Eratóstenes não prova que a Terra é um globo de maneira nenhuma, porque ele funcionaria da mesma maneira para uma Terra plana se imaginasse um Sol mais próximo, menor, né, com os raios incididos de maneira diferente. Para esse experimento é isso que o professor quer dizer de maneira bem honesta, da qual eu fiquei até surpreso, tá? Então, parabéns ao professor e vamos à fala do professor sobre essa questão do Eratóstenes. Seguinte demonstração de que a Terra é redonda. O experimento do Eratóstenes na Grécia, antes de Cristo. O que Eratóstenes fez? Terra, o Sol está muito longe da Terra e emite feixe de raios de luz, que são raios paralelos. Ele sabia que numa certa cidade ele colocava o Sol incidia a pino ao meio-dia no solstício de verão e iluminava o fundo de um poço. Aí nesse mesmo dia, na mesma hora, e isso é fantástico, mesmo dia, mesma hora, antes de Cristo, conseguiu cronometrar, ele colocou uma haste na vertical, em outra cidade, as duas cidades, Siena e Siracusa, e mediu o ângulo que esse feixe de raios de luz fazia com essa haste vertical. Aqui o ângulo era zero, aqui o ângulo existia. Raios paralelos, ele conseguiu calcular esse ângulo central, ele sabia a distância entre essas duas cidades, e com isso ele fez uma regra de 3, sabendo esse ângulo, proporcional ao comprimento da circunferência, 2πr para 360, esse comprimento para alfa, e conseguiu calcular o raio da Terra. Isso é apresentado como a prova cabal de que a Terra é redonda, e até se calcula o raio da Terra. Espera um pouquinho, não sei não se a Terra é redonda. Não sei não se isso calcula o raio da Terra. Boa! Quem disse que o Sol está tão longe, que o Sol é tão grande, que os raios de luz do Sol incidem de forma paralela? Alguém foi lá medir essa distância? Alguém se aproximou? Alguém sabe disso? Se a Terra for plana, Isso! se o Sol não estiver tão longe, os feixes de raios de luz não é mais paralelo, ele é radial. E aí, muito bem, eu posso ter duas hastes verticais, o Sol estar a pino sobre uma delas, incidir direto no fundo do poço, no outro faz um ângulo, eu calculo esse ângulo, e o que esse ângulo vai me permitir calcular não é o raio da Terra, porque a Terra é plana, ele vai me permitir calcular outras variáveis que têm a ver com a distância que nós estamos do Sol, etc, etc. Ou seja, será que a Terra é redonda mesmo? É exatamente isso que a gente pede, ok? O movimento da Terra plana tem esse objetivo, de fazer um questionamento e que a gente tenha respostas honestas, ok? Não é dizer, o experimento do Eratóstenes prova a bola, como eles dizem, tá vendo aí? O professor foi super honesto, eu não estou dizendo que ele é terraplanista, mas ele foi super honesto em dizer que o experimento do Eratóstenes não prova a bola coisa alguma. É isso que a gente pede. Querem provar a bola? Vocês não têm um modelo consolidado? Provem a bola de vocês de maneira honesta, não utilizando fatos como o navio quando some no horizonte, ali, tá vendo? É a curvatura. Aí a gente faz uma pergunta simples, e o carro quando some ali na estrada? A poucos metros ali? Não, ali é refração. Na estrada é refração, no mar é curvatura, né? Então, a atmosfera ela funciona de maneira diferente, é seletiva na hora que ela quer. Quando diz que a circunnavegação provou que a Terra é um globo, como se você não pode circunnavegar uma ilha, né? Um plano, né? O que é uma ilha? Tem uma ilha, você circunnavega e sai do outro lado da ilha. Você circunnavegou a ilha num plano, né? Isso aí não tem nada a ver, não depende da Terra ser um globo para circunnavegar. Então, é esse tipo de coisa que nós cobramos, ok? Honestidade intelectual. Então, eu quero dar os parabéns ao professor da USP, que realmente comprovou de maneira efetiva que o Carl Sagan, né, não estava sendo honesto nessa afirmação dele, e ele colocou, inclusive quem já falou isso também, para quem não sabe, foi o DeGrasse Tyson, né? Ele acompanha muito essa discussão de terra plana e terra globo, e vendo os terraplanistas, ele acabou chegando à conclusão, falando que realmente o experimento do Eratóstenes não prova nada do que a Terra é um globo. Até o DeGrasse Tyson chegou a essa conclusão. Não foi nenhum doutor universitário que falou para ele, foram pessoas normais, assim como nós terraplanistas, né, que chamaram a atenção para isso. Então, na realidade,
esse movimento é muito importante. A discussão nesse vídeo não é nem se a Terra é plana, se é um globo, né? A discussão é honestidade intelectual na hora de apresentar o seu modelo. Se você tem um modelo consolidado e tudo mais, que nos apresentem essas provas e não ajam de maneira desonesta para poder provar ou não o globo de vocês, ok? Então é só isso que a gente pede. Valeu, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhem, deem um like, comentem. É muito importante a participação de todos. Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até.